Bom dia. Vamos dar início à nossa apresentação, que tem como tema escalas de avaliação de funcionalidade em ambiente hospitalar, e vamos falar em torno de pacientes em uso de ventilação mecânica. A nossa equipe é composta por Edna Pereira, Cleif Moura, Dilma Oliveira, Jéssica Oliveira, Luana Assis e Tarsila Mascarenhas, que vos apresentam. Temos como orientadora a Issa Mascarenhas. E a fraqueza muscular adquirida na unidade de terapia intensiva é reconhecida como uma complicação frequente do paciente crítico e está associada a diversos fatores de riscos, como imobilidade no leito, uso de corticoides, uso de bloqueadores neuromusculares, hiperglicemia, sepse, disfunção múltipla de órgãos e síndrome da angústia respiratória aguda. Caracteriza-se pela fraqueza bilateral e simétrica dos membros e manifesta-se com a tetraparesia flácida, com hiporreflexia ou arreflexia. Está associada à fraqueza muscular respiratória, podendo resultar em insuficiência respiratória aguda, dificultando no desmame da ventilação mecânica invasiva e aumentando o tempo de internação hospitalar do paciente. Além da fraqueza muscular adquirida, a redução da capacidade funcional na qualidade de vida e o aumento da taxa de mortalidade são consequências decorrentes do repouso prolongado no leito e pode persistir até 5 anos após a alta hospitalar. Dessa forma, minimizar o comprometimento funcional pode ser considerado meta primária no tratamento do paciente crítico, o que faz necessário a criação de instrumentos específicos para avaliação funcional na UTI, principalmente com a prática cada vez mais intensa na mobilidade precoce. A mobilização precoce do paciente crítico na UTI tem recebido atenção considerável nas literaturas clínicas e científicas ao longo dos últimos anos e auxilia na melhora da funcionalidade e independência nas atividades da vida diária. Isso entende-se como capacidade funcional, a capacidade do indivíduo em realizar suas atividades de vida diária, que varia de atividades de autocuidado, atividades mais vigorosas e exigem graus crescentes de mobilidade, força e endurece. Atualmente, a literatura descreve 26 escalas que se propõem a avaliar a capacidade funcional. Entretanto, a maioria delas não são sensíveis à avaliação de mobilidade funcional de pacientes críticos. E é importante ressaltar que apenas 6 escalas foram desenvolvidas especificamente para a UTI e apresentam avaliação clinemétrica. Uma vez que a internação prolongada gera impacto significativo sobre a capacidade funcional de pacientes críticos, a avaliação realizada por uma escala específica pode ser útil para o melhor manejo desses indivíduos. Além disso, existem diversas barreiras extricênicas à mobilidade desses pacientes, como a presença de acessos de tubos e drenos torácicos. Funcionalidade. O contexto da funcionalidade é mobilidade, força e endurece. Maior mobilidade, melhor desfechos. Então, se o paciente consegue fazer qualquer tipo de exercício, já é muito beneficente para ele. Alguns pacientes não conseguem, que estão muito debilitados e não conseguem sair do leito, mas qualquer exercício que conseguem fazer já é muito bom. Atualmente são 26 ferramentas para avaliação, que a colega vai falar já já, e o objetivo dos terapêuticos é a prevenção da fraqueza muscular, que o paciente vai adquirir na UTI por ter ficado muito tempo ao leito, a saída da ventilação mecânica e a redução do declínio funcional. Algumas metas específicas
são a mobilidade no leito ativa, né? Como eu falei, se o paciente consegue se locomover de um lugar para o outro, é muito beneficente para ele, nem que seja alguns passos. A postura sentada por 5 minutos, né? E a transferência de leito. Principais ferramentas: pontuação de teste de função física em terapia intensiva, possibilidade de prescrição terapêutica. Recomenda-se que seja adotada para testar a função física. É um teste seguro com grande utilidade clínica. É válido para resultados importantes. Ferramenta de avaliação física do Klein-Keller. Inclui avaliação de função respiratória e tosse. É importante para a avaliação da funcionalidade dos pacientes, sendo o único instrumento para análise funcional, que inclui da função respiratória. O CPACS é composto por 10 itens relacionados à função física, que varia de completa dependência a independência. O score total varia de 0 a 50, em que 50 representa independência completa. Índice de mobilidade da unidade de terapia intensiva de Pleme. É dividido em 7 categorias, sendo esta estado mental, potenciais, barreiras, mobilidade, força funcional, mobilidade no leito, transferências, dispositivo de auxílio para deambulação e medida de resistência. É um score específico para mensurar a melhora de condição de mobilidade, que varia de 0 a 32 pontos. Uma baixa pontuação indica baixa mobilidade e a maior necessidade de assistência. Índice de mobilidade ótima na unidade de terapia intensiva cirúrgica. Força não é igual a funcionalidade. Guia para encaminhamento a serviços ambulatoriais. A mobilidade de paciente leva à fraqueza muscular, que além de ter um aumento de custo de cuidados, gera também a incapacidade funcional de longo prazo. Escala de mobilidade na UTI. Escala de 0 a 10. Quanto maior a pontuação, maior a possibilidade de realizar exercícios. Representa o aumento progressivo de mobilidade, onde na escala 0 o paciente não consegue desenvolver nenhuma atividade. E à medida que vai aumentando seu nível de capacidade, aumenta-se a escala. Assim, na escala 10, o paciente é totalmente independente. Escala de estado funcional em UTI. Capaz de prever o local de encaminhamento após alta hospitalar. Esta ferramenta envolve 5 tarefas funcionais, que são rolamento, transferir-se da posição supina para sentada, transferir-se da posição sentada para em pé, sentada à beira do leito e caminhar. Cada uma tarefa é avaliada em uso de uma escala de 8 pontos, que varia de 0, que é totalmente incapaz, e até 8, que é independente e completa. Agora vamos falar sobre a avaliação da funcionalidade pré-internação hospitalar. A avaliação tem por objetivo conhecer a funcionalidade do paciente antes da internação hospitalar. Para isso, foi aplicada a versão validada em português do índice de CATS. É aplicada ao paciente ou ao familiar para aquele que não apresenta nível de consciência adequado. O índice é um instrumento que consta de 6 itens que avaliam o desempenho do indivíduo nas atividades de autocuidado, os quais obedecem a uma hierarquia de complexidade, da seguinte forma: alimentação, controle de esfíncteres, transferência, higiene pessoal, capacidade para se vestir e tomar banho. O índice permite ainda classificar o grau de dependência dos pacientes, fornecendo uma pontuação numérica de 0 a 6, sendo 0 independentes nas 6 funções e 6 dependentes nas 6 funções. Aqui está um modelo desse índice, como ele é aplicado e tudo o que é questionado. Ao lado nós podemos visualizar que tem os pontos, que é de 1 ou 0, e aí os itens banhar-se, vestir-se, ir ao banheiro, transferência, continência, alimentação. E abaixo vem total de pontos, sendo que se somado 6 é independente, 4 é uma dependência moderada
e 2 ou menos muito dependente. E assim é feita essa avaliação. Bom dia. Eu vou falar agora um pouco sobre a avaliação da força muscular periférica, como ela é feita, né? A força muscular periférica, ela é avaliada através de uma pontuação de score, né? Que foi dividida em 4 momentos, né? Que foi a admissão desse paciente no ambiente hospitalar. O segundo foi o primeiro dia de ventilação mecânica e o terceiro, às 48 horas após a retirada dessa ventilação mecânica. E o quarto dia é o dia da alta desse paciente. Por meio do score, o grau de força de cada grupo muscular, ele foi quantificado em valores que variam de 0 a 5, né? O 0 que é paralisia total e o 5 é que esse paciente ele possui uma força muscular preservada. Nessa avaliação foi mediante a 6 movimentos voluntários e específicos, né? Que foram a abdução do ombro, a flexão do cotovelo, a flexão do quadril, a extensão do joelho e a dorsiflexão do tornozelo. Já em alguns casos em que o paciente ele não apresenta desperto e é recuperativo, ele não foi realizada essa avaliação. A pontuação total ele pode variar de 0, que é tetraplegia total completa, e a 60, que é a força muscular normal. Já em valores baixos, abaixo de 48 pontos, são indicativo fraqueza muscular adquirida, ou seja, esse paciente ele adquiriu no ambiente hospitalar. Já em alguns indivíduos com pontuação de 37 a 48 pontos na escala, eles são considerados portadores de fraqueza muscular significativa. E os que apresentam menos que 36, os que apresentam menos 36, eles são 36 pontos ou menos. Eles são classificados com fraqueza muscular grave, ou seja, esse paciente, ele, por muito tempo internado, ele pode ter fraqueza muscular, né, por muito tempo acamado no ambiente hospitalar. Então, esses que não conseguem fazer os movimentos, foram feitas escalas, né, essas a quais são consideradas números em qual significa que cada tipo de fraqueza possui uma pontuação. Avaliação da força muscular respiratória. O que é? A mensuração das pressões máximas consiste em um método simples e não invasivo, muito utilizado para avaliar a capacidade da força dos músculos inspiratórios, API máximo, e músculos expiratórios, APE máximo, sendo uma importante ferramenta para a prática clínica fisioterapêutica. Essas pressões são obtidas através de um aparelho denominado de manovacômetro, para avaliar o APE máximo. O paciente é orientado a inspirar o máximo volume de ar em 1 segundo, realizar uma expiração mais forte possível no bocal do aparelho. E na medida de API máximo, o indivíduo terá que expirar todo o ar e realizar uma força expiratória máxima no aparelho. São realizadas 3 mensurações de cada pressão máxima, elegendo o melhor valor obtido. O paciente deve utilizar um clipe nasal para evitar o escape do ar às manobras. Para que serve? Essas pressões são indicadas para avaliar a força dos músculos expiratórios em pacientes saudáveis ou doenças pulmonares ou neuromusculares. Serve também para comparar funções dos músculos respiratórios no pré e no pós-operatório, avaliar a tosse e
consequentemente, capacidade de eliminar secreções de vias aéreas. Com a medida de API máximo e APE máximo, o fisioterapeuta elabora um treinamento específico dos músculos, melhorando a força muscular, promovendo uma diminuição significativa da sensação de cansaço no repouso e durante a realização de atividades físicas pós-treinamento. Avaliação da capacidade funcional durante a internação no CTI geral. A avaliação da capacidade funcional nesse artigo de referência foi realizada através da aplicação da escala de validade PERM, que é uma escala que mede objetivamente a mobilidade do paciente internado. Nesse artigo foi avaliado em 4 momentos: na admissão, no primeiro dia de ventilação mecânica, 48 horas após a retirada da ventilação mecânica e no dia da alta. Essa escala possui um score de 0 a 32 pontos, 15 itens dividido em 7 categorias. Nessas categorias estão o status mental, que possui uma pontuação máxima de 3 pontos, que no caso seria o nível de alerta desse paciente, a capacidade de ele estar seguindo comandos. Potenciais barreiras para a mobilidade, que também possui uma pontuação máxima de 3 pontos, que seria o uso de ventilação mecânica, a presença de dor, presença de acessos também. A força funcional, que possui uma pontuação máxima de 4 pontos, que seria a capacidade desse paciente estar realizando movimentos como flexão de ombro, flexão do quadril. Também a mobilidade no leito, que possui uma pontuação máxima de 6 pontos, que no caso seria a capacidade desse paciente estar realizando a passagem de supino para sentado, manter um equilíbrio na posição sentada também. Outra categoria seria transferências, que possui uma pontuação máxima de 9 pontos, que no caso seria a transferência de sentado para a posição ortostática, manter um equilíbrio nessa posição, no caso transferência de sentado no leito para sentado na poltrona ou vice-versa. Outra categoria é a marcha, que possui uma pontuação máxima de 3 pontos, que seria a capacidade desse paciente andar com ou sem o auxílio de dispositivos auxiliares como um andador, bengalas. E a endurance, que no caso possui uma pontuação máxima também de 3 pontos, que seria a distância caminhada em 2 minutos com ou sem o auxílio dos dispositivos auxiliares também. Vale lembrar que quanto maior a pontuação, maior a mobilidade desse paciente e menor a independência dele.